O texto em que vamos meditar nessa noite se encontra lá em 1 de Pedro, capítulo 1. Mas lá no finalzinho da Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 13 a 20. Hoje o pessoal falou que eu estou com cara de pastor. Não sei por quê. É porque eu coloquei um terno, né? Falei, deixa eu me arrumar melhor. O pessoal fala que meio que eu não tenho cara de pastor, né? Às vezes. 1 de Pedro 1, 13 a 20. Podem acompanhar aí também na projeção, também na sua Bíblia, para que, se for uma tradução diferente, você possa comparar as duas traduções, tá? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Amém? Nessa noite, nós vamos falar sobre expectativas divinas. As expectativas de Deus para cada um de nós, principalmente no que diz respeito à maneira que devemos viver, e viver de tal forma a agradar a Deus. Não basta viver sem um propósito específico ou determinado quanto à pessoa de Deus. Nós precisamos, sim, viver de acordo com aquilo que Ele espera de cada um de nós. É claro, irmãos, que nós estamos falando aqui, primeiramente, quem crê em Deus, quem serve a Deus, para quem, né, Deus, de fato, ocupa um lugar de importância na sua vida, não somente um lugar de importância, mas o lugar principal de importância nas nossas vidas. A palavra de Deus mesmo diz que nós precisamos colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar nas nossas vidas. Isso compreende a própria pessoa de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Ele tem determinado para cada um de nós. E de acordo com uma ilustração do apóstolo Paulo, nós somos comparados a soldados que, em face, então, à sua missão, eles desejam também agradar aquele que os alistou no seu exército. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, ele diz o seguinte: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que os alistou. Nosso Deus é o nosso general, como nós mesmo cantamos, e a nossa responsabilidade, o nosso desejo precisa ser agradar ao nosso general, aquele que nos alistou no seu exército. Essa precisa ser a nossa vontade. Mas é claro, irmãos, que nem sempre a gente considera a vontade de Deus para que a gente possa fundamentar as nossas ações. Agora eu quero ver com você, imagina se assim fosse, não é? Se a gente colocasse ou considerasse a vontade de Deus nas nossas vidas, certamente nós teríamos agido de alguma forma bem diferente em muitas situações nas nossas vidas. Fato é que, então, a vontade de Deus nem sempre é colocada na mesa para a consideração.
Será que isso que eu vou fazer, ou estou prestes a fazer, ou determinado a fazer, decidido em fazer, é de fato a vontade de Deus? Então, ser um seguidor de Jesus Cristo é não apenas ter a certeza de desfrute de benefícios espirituais eternos, mas é também compreender que nós enfrentamos diariamente uma batalha de ordem espiritual. Nós estamos alistados num exército que luta não contra carne ou sangue, ou contra pessoas, mas nós lutamos contra principados e potestades, contra o mundo espiritual. A nossa luta é contra o diabo e os seus anjos. Não são contra pessoas, ainda que pessoas possam ser e são usados pelo diabo para tirar a gente dos planos e propósitos da vontade do Senhor, para que a gente não considere a vontade do Senhor, para que a gente não faça aquilo que nós sabemos que precisamos e devemos fazer. E nós precisamos andar de tal forma que nós possamos ser considerados dignos do nosso chamado, da nossa vocação, do nosso alistamento, conforme ali Efésios capítulo 4, verso 1. Então, se nós já estamos inseridos numa batalha, precisamos batalhar corretamente, com as armas adequadas, precisamos ter o foco, o objetivo, que nós precisamos nos preparar para que nós não sejamos envergonhados nessa batalha, porque o diabo ele vem para poder nos envergonhar e fazer com que o evangelho, ele seja de alguma forma descreditado. E nós, olhamos agora para a carta de Pedro e percebemos que ela foi escrita dentro de uma circunstância. Ali havia uma grande perseguição aos cristãos. Os cristãos, por causa da perseguição, eles são dispersos ali na Ásia Menor. Então Pedro ele tem esse objetivo de fortalecer a fé daqueles que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé e por causa dessa perseguição serem levados ao abandono da fé. É o que acontece quando algumas pessoas que a princípio são chamadas para fazerem parte desse exército, são convocados, alistados nesse exército, e aí por causa de tão grande perseguição, eles começam a considerar se não seria porventura uma decisão sábia abandonar a fé que eles estavam tendo por preservação da sua própria vida. Então, Pedro tem uma tarefa muito difícil, mais digna, encorajar e fortalecer esses irmãos para que eles não sucumbissem espiritualmente, abandonando a fé, mas eles pudessem permanecer firmes e inabaláveis na sua jornada de vida cristã. Continuando, nessa vida de serviço, de prestação do seu serviço militar, digamos assim. Mas o apóstolo Paulo, ele usa alguns argumentos para que eles pudessem, ser conscientizados, para que eles não abandonassem a sua fé em Cristo. Então, Pedro destaca a obra de Deus em Jesus Cristo como o fundamento básico. Porque nós estamos falando sobre pessoas que precisam ser muito bem fundamentadas quanto àquilo que conhecem acerca de Jesus Cristo, de Deus, do Espírito Santo, da vida cristã, a doutrina de anjos, a doutrina da igreja, fundamento cristão, fundamento bíblico, é aquilo que a gente tem feito fizemos hoje na classe de doutrinas e fazemos de 15 em 15 dias. E é assim que também as pessoas vão fortalecendo a sua fé. Mas também vemos que ele destaca a manifestação da misericórdia divina e a obra da regeneração através da morte e da ressurreição de Cristo. Aquilo que Cristo fez, a obra sacrificial de Cristo, é base, é fundamento para a nossa nova vida.
O apóstolo Paulo mesmo diz que aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, e agora então essa nova condição que nós desfrutamos é uma condição para fazer com que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis, como eleitos de Deus. Vivemos e desfrutamos de uma viva esperança, um pleno desfrute de uma herança celestial que não se corrompe e que nos aguarda futuramente. Tudo isso, saber que a nossa vida é aqui, aquilo que diz respeito aqui, é só passageiro, irmãos. Todos os sofrimentos que nós temos aqui não são para serem comparados à glória que em nós há de ser revelada. É assim que se encoraja as pessoas. Tirem o foco dessa vida terrena. Ela tem sim sofrimento. Jesus Cristo disse: vocês vão passar nesse mundo por muitas tribulações, dificuldades, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a partir dessa visão, dessa conscientização, os crentes que estão sofrendo nessa era presente, conseguem saber que tudo aquilo que enfrentam aqui, não vai se comparar àquilo que nós vamos vivenciar lá. Ânimo, força, coragem, perseverança no meio das tribulações. Vemos também que ele destaca também que o poder de Deus é um poder protetor. Protege de forma salvífica aqueles que pela fé creem nas promessas do Senhor e perseveram até o final. Recebemos de Deus uma graça especial que nos ajuda a permanecer firmes. Não desistindo, não abandonando a fé. Aquele que perseverar até o fim, diz Apocalipse, vai receber o quê? Coroa da vida. Coroa da vida. Palavras de ânimo, de fortalecimento. É essa mesma fé e esperança de uma revelação futura e gloriosa de Cristo que nos ajudará a vencer as provações e sofrimentos nesta era presente. Vamos passar por dificuldades. A questão é saber quais são os seus fundamentos. O que você, como um bom soldado, compreende acerca do seu Senhor? Você conhece de fato a vontade dele, o desejo dele, ou você atira para tudo quanto é lado, para onde pegar, pegou, e de repente você vai chegar um momento de falar assim, fazer qualquer coisa é melhor do que não fazer nada, fazer de qualquer jeito, viver a minha vida cristã de qualquer jeito é melhor do que não viver a minha vida. Não, é melhor estar na igreja do que fora da igreja, mas eu estou dentro da igreja e vivo de qualquer jeito, como se eu vivesse lá fora, não faz diferença, está lá fora, está aqui dentro. Percebe, irmãos? Como é que está a nossa vida diante dessa necessidade de compreensão acerca das expectativas de Deus para as nossas vidas? E nós temos alguém para falar a nós, alguém com autoridade. Quem é Pedro? Quem foi Pedro? Foi alguém, um discípulo de Jesus Cristo. Foi alguém que na sua jornada de caminhada com Cristo, diante da perseguição, por causa da sua identificação com o Mestre, ele vacilou na sua fé. Negou Jesus por quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Negando Jesus Cristo como seu Salvador. Conhece a Jesus? Não. Conhece a Jesus? Não conheço. 3ª vez, conhece a Jesus? Olha, praguejou. O texto diz isso, né? Que ele começou a proferir uma forma ali de praga. Para com esse negócio. Jesus Cristo, eu não conheço, nunca ouvi falar. Quando Pedro, então, ele pensava em desistir da vida cristã, de abandonar as promessas, porque diz que quando ele, então, olhou para Jesus Cristo, então aí parece que ele teve
e o galo cantou, né? Aí parece que ele caiu em si e percebeu a besteira que ele tinha feito. Se esqueceu quem era Jesus, do que viveu com Jesus, das experiências que teve com Jesus, e que diante das perseguições, quando colocaram ele contra a parede, porque até mesmo a forma de falar de Pedro denunciava que ele era um seguidor de Jesus Cristo. Lembra o texto, quando o texto diz isso? Mas como você não é, o jeito de você falar denuncia que você esteve com Jesus Cristo. Não, para com essa besteira. Não conheço Jesus. Então agora, esse mesmo Pedro, restaurado completamente por Jesus Cristo, depois ali no encontro na praia, né? Ele tem esse desafio de aconselhar, de encorajar os crentes que enfrentaram lutas semelhantes a dele. Lutas externas, lutas internas, os seus dilemas, encorajando eles a perseverarem firmes na sua fé, não negar a Jesus Cristo, compreendendo que o viver cristão, que de fato honra a Deus, depende de uma reação adequada às exigências, às responsabilidades da vocação celestial que receberam em Cristo Jesus. Como é que nós reagimos diante da vocação que nós recebemos? Quando nós somos pressionados, colocados diante da parede, para a gente negar a nossa fé, negar os princípios e valores que nós abraçamos. Opa, peraí, mas se eu falar a verdade, de repente isso aqui vai me custar algo. Um benefício que eu posso receber por causa de uma verdade. É melhor de repente omitir, não é? Omissão é pecado? É ou não? Claro que é. Sem dúvida. Diz o texto que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecamos por omissão, pecamos por ação, pecamos por pensamentos, as nossas intenções. Então precisamos honrar a Deus por meio da nossa maneira correta de viver. Então tudo depende dessas reações a essas exigências, conhecendo a vontade de Deus, as expectativas que Deus tem para comigo, que sou agora uma nova criatura, porque quem ainda não é nova criatura, quais são ou qual é a expectativa de Deus com alguém que ainda não conhece? Que essa pessoa o conheça, ponto de partida. Com alguém que não o conhece, o que precisa acontecer na vida dele, é que ele seja tornado uma nova criatura. Ponto. Começa por aí. Mas alguém que já se tornou uma nova criatura por meio da profissão da sua fé em Cristo, já reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, agora diz respeito à vida cristã, a maneira como a gente anda. E andar aqui é procedimento, são ações, atitudes que dignificam e identificam a nossa nova posição em Cristo Jesus. É com base nessas verdades, nessas promessas eternas, que então Pedro, agora nos versos de 13 a 20, ele vai começar a orientar os crentes então ali, quanto à compreensão acerca das expectativas divinas, quanto à postura adequada, digna que se espera de um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Ou seja, as expectativas de Deus quanto a essas pessoas que estão sendo perseguidas é que eles não abandonem a sua fé. Não importa a pressão que eles estão enfrentando, eles precisam permanecer firmes. Porque, irmãos, a história revela toda essa realidade já prenunciada por Jesus Cristo. Até mesmo quando ele disse, nesse mundo tereis aflições, isso é extremamente amplo, em termos da história e da realidade dos servos de Jesus Cristo.
Porque se tornar seguidor de Jesus Cristo a partir do momento em que então Jesus Cristo ele é assunto aos céus, o negócio começa a ficar complicado. Qualquer relação com Jesus Cristo é motivo para a perseguição de Roma. E aí então a gente sabe da história, não sabe? O que aconteceu nas dependências do Coliseu? Quantos e quantos cristãos foram empalados e colocados à exposição, servindo de tochas humanas para a iluminação de Roma. Se você assiste o filme Paulo Apóstolo de Cristo, o início do filme apresenta justamente essa realidade. Cristãos sendo ali colocados como luzeiros, servindo para iluminar as ruas, então, ali da cidade. Perseguição ao nível mais extremo que eu disse no começo aqui, que nós nem pensamos nisso. Parece que isso ficou para uma realidade passada e que nunca mais isso vai acontecer. Isso não pode acontecer, pelo menos aqui na nossa região. Será que um dia não vamos passar por isso? Eu creio que sim, mas precisa saber qual será a nossa postura diante dessa situação. Todo sofrimento, perseguições, lutas da vida cristã precisam ser vencidos como, irmãos? Com respostas assim, não conheço Jesus Cristo. Não, eu só fui um frequentador de igreja. Não, quem é crente são fulano de tal lá, meus pais, minha esposa, meu marido, meu filho, mas eu só vou de vez em quando, eu não sou crente não. Então, essas pessoas já começam a ter ali o sinal da besta, na sua mente, nas suas ações. Isso é o sinal da besta, tá? Não é marca não é chip, não é código de barra, nada disso. Porque o crente também tem uma marca. Tem ou não tem? Não tem um selo? Qual é o selo? O Espírito Santo. Quem serão os selados pela besta? Aqueles que não têm o selo do Espírito Santo. Onde os seus pensamentos e as suas ações mostram a quem eles pertencem. Isso fica aqui a dica. Mais para frente a gente estuda um pouco mais aí o livro de Apocalipse. Muito bem, quais são as implicações do nosso chamado? O convite a esse chamado ou vocação, portanto, implica em dignificar o nosso compromisso com Cristo através de um comportamento sadio. Como nós também avaliamos o nosso comportamento onde quer que nós estejamos. Comportamento sadio na igreja, fora da igreja, em casa, no trabalho. Os nossos pensamentos, as nossas ações, a maneira como a gente se relaciona, como nós testemunhamos da nossa fé. A nossa conduta no dia a dia precisa valorizar a obra da graça em nossa salvação. Recebemos ou não recebemos uma dádiva sem tamanho de Deus em Cristo? Sem dúvida. A questão aqui em jogo é saber como que nós valorizamos essa dádiva. Por meio de um procedimento correto. Um procedimento que atende às expectativas do nosso Deus. Então, nesse contexto, é justamente isso. É transformar gratidão em santificação. Esse é o desafio para cada um de nós. Somos gratos ao Senhor diante de tudo aquilo que Deus fez por nós? Sim, mas mostra isso além das suas palavras, andando de acordo com o seu chamado. Primeiro, com quem chamou e com as expectativas dessa pessoa. Aí a gente lê o texto lá de Filipenses, capítulo 1, verso 27 a 30, para a gente entender um pouco melhor. Filipenses 1, 27 a 30.
E é interessante ver o apóstolo Paulo começar esse versículo, no verso 27, dizendo o seguinte: não importa o que aconteça, não importa a condição, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, ele estava preso, tá, irmãos? Quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. A preservação dos princípios e valores da fé, que infelizmente hoje tem sido o quê? Tudo depende. Não dá para ser tão radical assim, porque se eu for tão radical, tão de acordo com aquilo que a Bíblia diz, eu vou perder alguma coisa. Eu vou perder amizade com alguém, eu vou acabar gerando uma situação de desconforto no ambiente familiar, no ambiente corporativo, onde quer que eu esteja. A minha fé, ela não pode ultrapassar essas questões que podem causar algum tipo de desconforto na outra pessoa. Continuando a leitura, olha só. Verso 28, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. O apóstolo Paulo estava fazendo o quê na prisão? Foi lá passar as férias dele, não tinha outro lugar mais interessante. Simplesmente está preso, por causa do quê? Da palavra. O Evangelho trouxe prisão para o apóstolo Paulo, para o cumprimento de um plano divino, soberano, porque se ele não estivesse preso, nós não teríamos as cartas que nós temos hoje. O exemplo de Paulo na prisão fez com que nós pudéssemos compreender todas essas implicações de alguém que pelo Evangelho, pela causa do Evangelho, se colocou nessa situação e mesmo assim não abandonou a sua fé. Entendeu que essa prisão não era uma prisão da mensagem do Evangelho. Ele estava preso, mas a palavra de Deus, não. Então ele escreve, manda as cartas para quem estava solto, para quem estava pensando em desistir da sua fé. Não desistam, eu estou aqui preso. Permaneçam firmes, inabaláveis, que vocês possam se fortalecer na fé de vocês, na esperança da glória divina. Então, segundo Paulo, exercer a nossa cidadania de maneira digna do Evangelho mostra necessidade de conciliar a nossa fé à prática. Esse é o grande desafio também, porque a gente diz crer em alguma coisa, mas não pratica aquilo que a gente crê. Parece um contrassenso, né? Não, eu creio nisso, mas eu creio, mas não vivo. Eu sei que esse é o certo, mas é o certo para o outro, não é para mim. Porque eu não sou tão radical assim. Porque eu não sou tão crente, né? Eu sou um crente tipo os chocolates da Cacau Show, né? Eu sou um crente 30%, um crente 40%, um crente mais amargo 70%. Será que tem ali um chocolate 100%? Né? Tem, é assim que a gente tem que ser, né? Escurinho, 100% de crente, né? Que quando você come, quem gosta de chocolate amargo? Amargo mesmo, né? Não é meio amargo, não. É amargo. Eu não gosto, não. Gosto, mas é isso, é que causa esse meio desconforto, mas
Os outros chocolates da Cacau Show são show de bola, né? Nossa, irmãos, você come assim, derrete na sua boca, mas o amargo não cabe tanto não assim. Duas atitudes, meus irmãos, diante de tudo isso que a gente falou, o que Deus espera de nós como cristãos? Primeiro, Deus espera que eu esteja espiritualmente preparado para os desafios da vida cristã. No verso 13 ele diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, na visão de Pedro, não é? O chamado cristão não é para uma aventura no parque de diversões. É para uma guerra. Nós estamos numa batalha. Então, para entrar nessa batalha, qual que é a orientação que Pedro dá? Sobretudo, como nós devemos nos preparar, para que de tal forma a gente não se deixe abater pelas perseguições, pelas pressões que procuram aí fazer com que a gente seja um desertor, né? Usando a palavra mais adequada aí, né? Já viu como que é o desertor? O cara foi convocado, simplesmente no momento ali ele pega e foge da guerra, abandona, não. Então ele fala sobre ter uma mente preparada. Então a nossa mente é o quê? De Satanás. É o alvo. O diabo quer entrar na nossa mente, destruir os fundamentos da nossa fé. Não é? Então estar com a mente preparada é um termo militar usado por Pedro para indicar que a blusa que o soldado usa deveria estar dentro do cinto, para possibilitar uma ação rápida, sem o empecilho das vestes flutuantes ou frouxas. Em outra versão, é cingindo os lombos do vosso entendimento. No capítulo 6, verso 4 de Efésios, o apóstolo Paulo cita a armadura de Deus. E ele destaca também a necessidade de cingir-nos com o cinto da verdade. Aqui nós estamos falando sobre um fundamento. A verdade é a verdade de Deus. A verdade de Deus é o que sustenta todas as outras peças da armadura. Então é uma verdade absoluta, é uma verdade inerrante, é uma verdade infalível, é uma verdade suficiente para que o crente tenha de fato uma mente preparada. Sem o fundamento da verdade, toda a verdade é a verdade. Pergunta para aí fora. Quantas verdades tem? Fala assim, a verdade é relativa. Você tem a sua, eu tenho a minha. Verdade é relativa. A sua verdade não é absoluta. Para mim é. Porque a verdade é a verdade de Deus. Toda verdade é a verdade de Deus. Porque Ele é a verdade. Jesus Cristo é a verdade, não é uma verdade. Então, a verdade existe uma só, que é a verdade de Deus, compreendida na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, a ideia de Pedro é essa de estarmos preparados de forma ética, moral e espiritualmente, para que a gente não seja envergonhado. Tem muito crente hoje em dia por aí sendo envergonhado porque não estão preparados com a verdade. E aí então fala qualquer besteira. Dizem que são crentes, aceitam qualquer coisa, não têm princípios, não têm compromisso com a verdade. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2,15, ele diz o seguinte: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Palavra da verdade. Porque isso é fundamento. É fundamento para a maneira como a gente vive, como a gente pensa, como a gente estabelece os fundamentos para os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo mesmo diz que aquilo que deve ocupar a nossa mente, os nossos pensamentos, precisa ser puro, verdadeiro, né? A gente sabe do texto. Então é isso que precisa ocupar a nossa mente, fundamentado pela verdade. Uma mente preparada é uma mente renovada.
O apóstolo Paulo mesmo disse que nós precisamos renovar a nossa mente, não nos conformando com este mundo, mas transformando-nos pela renovação da nossa mente, mente preparada, mente transformada. É assim que nós conseguimos vencer as dificuldades. Mas não apenas precisamos ter uma mente preparada, mas precisamos ser soldados vigilantes. Vigilância é importante. O termo grego significa literalmente ser sóbrio. É um termo aplicado em oposição ao alcoolismo, o qual tira do indivíduo o autocontrole. O crente deve estar, então, sempre espiritualmente alerta contra as ciladas do diabo. Se não me engano, acho que é Tiago, né, ou é Paulo. Não, acho que é Paulo mesmo que fala sobre os dardos que são lançados, né? Paulo mesmo, né? Em Efésios, capítulo 6. Fala sobre os dardos inflamados do maligno que são lançados e vem e atinge a nossa mente. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser, pelo Espírito Santo, controlado. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a diferença entre um crente meia boca e um crente verdadeiro. Aquele crente que não é cheio. Ele está cheio das coisas, mas pouco cheio de Deus. O desafio para a gente é sermos cheios do Espírito Santo. Vivemos em plenitude, manifestando o fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5. E nós conhecemos o texto. Precisamos buscar equilíbrio espiritual para as nossas vidas. Excessos precisam ser evitados. Algumas práticas que não podem aí ser recomendadas para crentes, ainda que não sejam claramente proibidas, a gente precisa ter sabedoria e maturidade para dizer não, ainda que aquilo não seja proibido. Pode ser que não convenha, porque aquilo pode trazer implicações para as outras pessoas, de um mau testemunho. Maturidade, irmãos. 1 de Pedro 5, 8 e 9. É um texto conhecido por nós, mas que também fala sobre essa necessidade de estarmos vigilantes e alertas. Pedro diz assim, 1 de Pedro 5, 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. É o mesmo contexto. Saibam que o diabo também está envolvido nessa batalha aí. Ele está andando como um leão, andando ao redor, procurando alguém de mente fraca, procurando alguém displicente, que não está atento. Num campo de guerra, de batalha, o soldado precisa estar alerta, porque ele pode, de repente, estar olhando para um lado e pisar numa mina. e explodir. Então, ele precisa estar alerta em todas as direções. Mas Deus também, queridos, espera que não apenas eu esteja espiritualmente preparado para os desafios da vida cristã, mas Ele também espera que eu viva a vida cristã em obediência, santidade e temor. Os versos 15 a 17, voltando ao nosso texto central, estamos caminhando para o final da nossa mensagem. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, ou seja, de uma vida antes de Cristo, tá? Quando viviam na ignorância, sem conhecimento de Deus e de Cristo e das expectativas de Deus para a nossa vida. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, Pedro está, por fim, destacando essa nova condição dos crentes em Cristo,
identificando essas pessoas como filhos. Agora parece que traz uma ideia um pouco mais pessoal. Não é uma vontade geral quanto de digamos, um general com o seu soldado, que não tem uma ligação a não ser aquela num campo de batalha, numa realidade de batalha. Agora nós estamos falando de um pai para o seu filho. Então são exigências àqueles que passaram necessariamente pela regeneração. Aqueles que passaram do estado de criaturas para a realidade de filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Amém? Não. Não, só são filhos de Deus aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, ou em outras versões diz assim, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem. Somente pela fé nos tornamos filhos de Deus. Então, obediência, santidade, temor a Deus são elementos espirituais que autenticam a nossa filiação. Lembra que eu falei sobre questões práticas. Como é que a gente revela que somos de fato filhos de Deus? É da boca para fora? Não, por meio de atitudes, de ações, obediência, santidade e temor a Deus. O que mais falta na vida do povo aí, pode ter certeza, é temor de Deus, porque o temor do Senhor é o quê? Princípio da sabedoria. Quem teme a Deus revela o quê? Bom senso. Bom senso, diz o sábio. 1 João, capítulo 3, versos 7 a 10. Hoje estou lendo bastante texto, né, irmãos? Compreendendo essa realidade de filhos de Deus, né? João diz assim, 1 João 3, 7 a 10, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Questões práticas que revelam a nossa filiação, ou a chamada doutrina da paternidade. Deus é pai de quem? Dos filhos que lhe são obedientes, que temem a Ele, que se sujeitam a Ele. É simples assim. Mas para a gente são questões extremamente difíceis, porque entram em conflito com a nossa velha natureza. Todo o nosso desejo, toda a nossa vontade de fazer aquilo que é da nossa própria vontade, não da vontade de Deus. Então, viver em obediência, santidade, temor, é buscar aplicar à nossa vida o padrão que Deus espera de nós, onde a nossa vontade está completamente sujeita à vontade de Deus, onde os nossos desejos, eles são satisfeitos apenas em Deus, e onde a nossa conduta dignifica o nosso chamado, ou a nossa vocação, ou o nosso alistamento. Vida cristã é isso aqui. É isso aqui. É isso aqui que a gente precisa avaliar para saber se nós estamos atendendo ou não às expectativas de Deus para conosco. Mas a questão é saber quem nós somos nessa história toda. Somos ou não eleitos, chamados por Deus?
Somos ou não filhos de Deus? Temos convicção desse chamado? O que esse chamado significa para nós? Qual é o grau de importância que esse chamado tem para a gente? Percebem que são muitas considerações que a gente precisa fazer. E eu quero encerrar com uma frase. Uma frase de um personagem histórico, que talvez você já conheça, chamado Agostinho de Hipona. E ele diz o seguinte: dentro dessa compreensão de quem Deus é e da sua própria vida, sendo satisfeita exclusivamente aquele que lhe concedeu a vida. E ele diz o seguinte: fizeste-nos, Senhor, para ti. E o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. O Senhor me fez para ti. E o meu coração não pode encontrar descanso se não for no Senhor. Eu pertenço a ti, eu sou teu. Prazer, alegria, satisfação, somente no Senhor. Porque o Senhor é o meu Senhor. Eu sei disso, e isso tem implicações na nossa vida. Que o Senhor, nosso Deus, nos mostre a cada dia a sua vontade, e que isso seja e esteja cada vez mais claro para a gente. E que enquanto é claro, se torna mais claro, haja uma disposição cada vez maior da gente fazer aquilo que Deus está tornando claro quanto às suas expectativas para a gente. Que a gente não faça de desentendido, que a gente não tente manipular isso, distorcer isso. Não, a vontade é clara, é objetiva, está aqui. Enquanto a gente compreende que precisamos obedecer, servir, buscar santidade, temer ao Senhor, vivemos a nossa vida dignamente, de como é, não importa o que isso vai exigir da gente, a partir do momento em que a gente entender isso e colocar isso em prática, nós seremos as pessoas mais felizes do mundo, porque a gente vai desfrutar exatamente daquilo que o apóstolo Paulo mesmo diz, que a vontade do Senhor, ela é o quê? Boa, agradável e perfeita. Senhor, obrigado pela mensagem ao nosso coração nessa noite. Ainda que eu não tenha sido claro, tão claro quanto poderia ser, pelas minhas limitações, mas que o Teu Espírito esteja agindo nos corações aqui nesta noite, para que haja compreensão acerca daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. E que quando entendemos isso, haja uma disposição sincera de vivermos para colocar isso em prática, para atendermos às Tuas expectativas, para cumprirmos a Tua vontade. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.